Vocês estão me ouvindo? Tá ok aí no fundo também? Me ouvem bem? Mas se funcionar, acho que vai ficar melhor, né? Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer a Ana Paula pelo convite de novo, né? Por a gente retomar essa parceria. Eu acho que vai... Tem um ano e meio, mais ou menos, que eu estive aqui, né, falando sobre esse mesmo tema com vocês, mas que não deixa de ter a necessidade de a gente estar sempre relembrando, conversando. É um tema complexo, né, dessa profissão, e prevalente. Quem aqui já trabalhou em outros lugares? Tinha lesão por pressão? Então não é só aqui. Eu estou andando para frente, para trás, já está gravando? Só para eu saber onde que eu tenho que ficar. Acho que tá bom. Pode tá, ficar. aqui pode ser o limite. Tem mania de ficar andando entre vocês, né? Quem assistiu minha palestra do ano passado sabe. Mas é um problema muito recorrente e muito prevalente, né, nas instituições de saúde. Então acho que sempre estar falando disso é muito importante. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui. Quem veio ano passado? Nós vamos ter 2 encontros, esse é o primeiro. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, para trazerem as histórias de vocês, trazerem as experiências de vocês, tá? Porque isso enriquece a discussão. Às vezes a dúvida de um é também a dúvida do outro, e assim a gente vai aquecendo aí a nossa discussão. Esse curso é sobre prevenção e tratamento da lesão por pressão. Nós vamos fazer ele em 2 dias. Hoje eu vou falar só sobre prevenção. Eu sei que vai ter um monte de perguntas, às vezes o pessoal fica, mas enquanto tem uma lesão assim, nós vamos conversando, mas vou pedir para vocês guardarem a pergunta para a gente retomar ela no próximo dia. Vai ser no dia 5, né, de junho, que a gente vai falar só sobre prevenção. E antes de começar com o conteúdo, eu queria apresentar os meus colegas que estão aqui, que estão participando dessa atividade. Professora doutora Simone de Godoy Costa, ela também é professora lá da Escola de Enfermagem da USP, né, minha colega de disciplina. Quando eu vim da outra vez, eu estava em outra instituição, agora eu estou junto lá com a professora Simone, nas fundamentos de enfermagem. O enfermeiro Agostinho Antônio Cruz, ele é aluno de doutorado da Escola de Enfermagem. A enfermeira Maria Eduarda Vicente Galisteu é aluna de mestrado também lá. E as nossas alunas de graduação, que é a Ediele e a Gabriela, estão no 2º ano da graduação. São minhas alunas de educação científica, obriguei elas a vir, estou brincando. E o Nicolas não pôde estar com a gente hoje, também é aluno de graduação, mas espero que no próximo encontro ele consiga estar. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar primeiro sobre prevenção da lesão por pressão. Quais aspectos? Vou falar sobre fontes de informação. Hoje em dia, trabalhar com informação é um desafio, porque tem muita coisa. Quem nunca buscou sanar uma dúvida no YouTube? Como que faz tal procedimento? Quem nunca deu um Google para descobrir alguma coisa? E qual que é o problema? Às vezes a gente faz isso, mas é uma lista de informações, né, de links, de sites, e a gente não tem certeza se aquilo é confiável. Então eu vou indicar algumas referências para vocês que são confiáveis sobre o tema lesão por pressão. Vou falar sobre um pouquinho de dado epidemiológico, a etiologia, a fisiopatologia, a definição da lesão por pressão, como a gente classifica a lesão por pressão e como a gente previne. Rodrigo, mas você vai falar de classificação, você não vai falar de tratamento? Não é porque alguém já tem uma lesão por pressão que a gente vai abandonar todas as outras medidas para evitar que novas lesões aconteçam, ou que aquela existente piore.
como na própria vez que veio, né, um cenário de simulação sobre prevenção da lesão por pressão. Você participou, não foi? Estou lembrando. Mas é para ajudar a fixar o conhecimento, ok? Do que a gente conversou aqui, não vai ter nada de diferente. Tudo bem? Fontes de informação. Como eu disse, eu vou começar com uma referência que é adotada no mundo inteiro. São organizações de vários países do mundo que a cada 4 ou 5 anos, tanto o próximo guia está para sair, publicam diretrizes, recomendações das melhores evidências científicas para tratamento e para prevenção da lesão por pressão. O último, como eu disse, foi de 2019. Nesse site aqui vocês conseguem baixar a versão resumida em português. Está em português de Portugal, mas pouquíssimas palavras não diferença. A grande parte do manual dá para entender perfeitamente. Então, tudo que vocês viram dessas organizações aqui, ó, que a NPAP, a EPAP, que é a organização do Pacífico, que é a Pan-Pacific Forestry Injury Alliance, que é a aliança, podem acessar, que são fontes confiáveis de informação. Qual que é o problema? Grande parte está em inglês, tá? Mas vamos falar em português. E por que não falar da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do nosso Ministério da Saúde, que também tem material de confiança sobre o tema? Esse protocolo aqui, ele é de 2013. Por isso que o termo ainda estava úlcera por pressão, tá? Mas é um material da Ministério da Saúde da Anvisa sobre prevenção de lesão por pressão. Apesar do termo não estar atualizado, o conteúdo de lá é bastante confiável e a grande parte está bem atualizado, ainda não mudou, na verdade. E de 2023, no ano passado, teve a atualização da nota técnica da Anvisa, que é práticas de segurança do paciente em serviço de saúde, prevenção de lesão por pressão, que foi revisado no ano passado. Eu tive a oportunidade de ser um dos revisores desse documento, junto com a professora Paula, da USP de São Paulo. Então, fresquinho ali, agosto de 2023, material também para vocês consultarem, para estabelecerem diretrizes, para montarem protocolos, tá? E o site que se chama Feridas Crônicas, que ele é um site que fica hospedado no domínio da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto aqui da Universidade de São Paulo. E todo o conteúdo sobre lesão por pressão foi fruto da minha tese de doutorado, que passou por validação. O que é isso? Vários enfermeiros especialistas no assunto avaliaram todo aquele conteúdo para falar, não, isso aqui está realmente adequado. Então, também é um site de acesso aberto, não tem nenhuma restrição de acesso. Vocês podem utilizar aí para estudo e até para tirar dúvida na prática profissional de vocês. Bom, dúvidas sobre as fontes de informação? Alguém conhece alguma outra que eu não falei aqui, que tem o hábito de acessar? Epidemiologia. O que é epidemiologia? Então, tanto que isso aí acontece. Falei aqui para vocês há poucos minutos que é um problema prevalente, que acontece muito, né? Incidente. Onde que isso acontece? Vocês já levantaram a mão que eu perguntei quem trabalhava já trabalha ou já trabalha em outra instituição que lidou com lesão por pressão. O paciente com lesão, o paciente em risco. Né? Muitos levantaram as mãos. E realmente é um problema que pode acometer a pessoa em qualquer ambiente do cuidado, seja no hospital, de qualquer nível de complexidade, seja no domicílio, seja uma INPI. Eu nem acho que esse é o melhor termo, porque não é só idoso, né, gente? Ou seja, uma instituição de longa permanência que tem pacientes com restrições
de movimentação, complicações, que aí deixam ele em risco de desenvolver lesão de pressão. Além desses ambientes, vocês conseguem pensar em algum outro? Sim. Na ambulância acontece. Pode ser que o paciente fica lá não sei quantas horas na maca da ambulância esperando vaga na instituição, que ele seja transportado de uma cidade para outra, que fica várias horas na estrada, também pode acontecer? Pode. A maca da ambulância é uma coisa complicada, né? Eu trago dados aqui dos Estados Unidos, pessoal, porque no Brasil a gente ainda não tem um estudo nacional sobre o quanto isso ocorre. A gente tem estudos pontuais em instituições, por isso que eu trouxe esses dados. Mas olha só, nos Estados Unidos, 600 mil pacientes vão a óbito por ano por problemas decorrentes da lesão da pressão. Quase uma Ribeirão inteira, vai? Pensar que esses pacientes, será que isso pode ser evitado? Será que eles podem estar vivos? Oi? É uma lesão terrível. Sim, as complicações podem ser. A lesão por pressão aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de morte, aumenta o tempo de internação desses pacientes, e isso vai criando oportunidades para outros problemas. Né? E o gasto estimado lá nos Estados Unidos por ano é 26,8 bilhões de dólares com os problemas da lesão por pressão. Vocês já imaginaram esse valor revertido em melhorias para o nosso sistema de saúde? Melhorias para a nossa população? Melhorias para a sociedade? Então, aqui eu gosto muito de pensar sobre a importância que nós temos, enquanto profissionais da saúde, na prevenção desse problema, dessa lesão, que é um problema de saúde pública. Todo mundo aqui é da enfermagem? Alguém não é da enfermagem? Quem é enfermeiro? Quem é técnico? Quem é auxiliar? Alguém é atendente? Não? Sim? Pessoal, todo mundo tem que estar envolvido. Nós da enfermagem lidamos com isso diretamente. Mas não é um problema da enfermagem, é um problema de saúde do paciente. E toda a equipe tem que estar envolvida. E aí é nossa responsabilidade também trazer os outros profissionais de saúde para que eles tenham atenção a essas lesões, a essas feridas que causam tantos problemas, que causam tantos danos, que é um indicador de qualidade assistencial. O que quer dizer isso? Alguém trabalha no lugar de trabalho que faz indicadores de lesão de pressão? Eu já vi isso. Tem aqui ou não? Tem. E é um indicador negativo. Por que é um indicador negativo? Se tem uma lesão por pressão, que quer dizer a qualidade vai na outra direção. Certo? Por isso que os indicadores são muito importantes. Eu sei que às vezes é chato. Na prova que está lá, indicador, preencher. Mas a gente precisa medir para conseguir melhorar. A gente precisa medir para ver o quanto temos, o quanto isso representa de trabalho de profissional de enfermagem, o quanto isso representa de custo para a instituição, independente de qual seja. Certo? Etiologia, fisiopatologia e definição. O que é etiologia? Etiologia é a causa. O que causa a lesão por pressão? O que provoca isso? São 3 fatores principais. Obviamente existem outros que eu vou discutir aqui com vocês. Mas o que está muito na nossa mente são esses 3. Intensidade da pressão, tempo de duração da pressão e tolerância tecidual, tolerância dos tecidos do paciente.
Primeiro, falando sobre a intensidade da pressão. Olha só essa imagem. Aqui é o osso e aqui são os tecidos, está vendo a pele? Isso aqui é uma imagem das estruturas sem pressão. Isso aqui é uma imagem das estruturas com pressão, apoiadas na superfície da tama. Olha o que acontece com os vasos sanguíneos que estão sendo submetidos à pressão. Eles são esmagados. Isso vai impedir que o sangue circule adequadamente ali. Aí que começa o dano. E olha só, os vasos sanguíneos estão só aqui na superfície da pele, eles estão aqui concentrados em maior número perto do osso. Exato. Isso mostra que o dano não é só superficial, ele pode chegar até camadas mais profundas. E aqui tem gente que estudou o tanto de pressão que faz os capilares nessas vasos sanguíneos pequenos. A gente brinca, as pessoas não tinham de cabelo, eles têm esse nome, capilar. Que quando tem uma pressão aumentada de 12 a 32 milímetros de mercúrio, já é suficiente para formar uma lesão de pressão. E olha só esse esquema aqui. Colocaram pessoas deitadas, decúbito dorsal, decúbito peitoral e sentadas numa máquina que mede a pressão, né, da área onde isso foi obrigado. Igual tem lugar que vende calçado, né, não tem isso? Você pisa e deu um ponto de pressão no seu pé para fazer uma família pressionalizada. É o mesmo princípio dessa máquina. As regiões, quanto mais escura a cor, maior a intensidade da pressão. Olha aqui, na região dorsal do paciente. Onde está a cor mais escura? Sacral e calcâneo. São regiões comuns, pessoal, de acontecer. Comum que eu falo, não é porque deveria acontecer, não. Aqui a gente encontra bastante. Região ventral, né? Isso ficou mais evidente na época da Covid, né? Começou a pronar os pacientes para melhorar o quadro respiratório. Mas olha aqui onde tem mais pressão. Joelho, aqui na região da coluna costal. Só que a pessoa sentada. Olha aqui, ó. É um assim que dói, né? Quem está sentado na cadeira acolchoada não vai sentir nada. Agora quem está sentado na cadeira dura já deve estar se movimentando aí, porque o mocinho está doendo, né? Criança, né? Quem aqui tem filho, né? Pequeno, sobrinho, senta no colo, vai menino magrinho, parece sempre um ossinho, né? É esse osso que numa pessoa que tem limitação de movimento, onde tem maior pressão, força dessa pressão. Certo? Coincidentemente ou não é uma coincidência explicada, essas são regiões de proeminências ósseas. O que são proeminências ósseas, pessoal? Ponta de osso, pode ser? Podemos falar assim? Não serve a proeminência óssea. Onde tem menos tecido entre o osso e a pele. Não é? Cotovelo, joelho, certo? E tem lugares que tem até mais tecido, como a região glútea, a região sacral, a região esquiática, onde a gente está sentado, só que o osso tem ponto. Isso aumenta a pressão. Quem aqui gosta de usar saucrópio? Gosta? Tudo bem se não usar, porque dói o pé, mas já usaram uma vez, né? Muitas pessoas aqui. Por que dói tanto? Onde que dói? Aqui? Nessa parte do pé? Por que dói aqui? Porque a pressão maior é aqui. Então todo o peso do seu corpo, boa parte dele, está concentrado nessa parte.
Então, quanto menor a área de pressão, de contato, quanto menor a área de contato, maior a pressão. Exato, porque em vez de você distribuir o seu peso na região toda do seu pé, concentra nessa parte. E aí faz isso, como você diminuiu a área de contato, faz aumentar a pressão. E não é diferente em qualquer parte do nosso corpo. Certo? Também a posição que coloca a chinelo, o sapato, não faz conforto também certinho aqui, ó, na pontinha do pé. Ela acaba pressionando também, né? E até no calcanho também. Na área da pressão, a gente vai falar sobre os colchões que fazem isso. A gente tem que é o nivelopamento. Quanto mais o colchão ou a superfície que o paciente tiver apoiado, abraçar, melhor. Que é o mesmo caso do calçado. Tudo aqui, pessoal, fez sentido? Está explicado porque as regiões preferenciais ósseas têm maior pressão porque a área de contato é menor? E o tempo de duração da pressão. Quanto maior o tempo, maior a pressão ali, porque não alivia, pessoal. Certo? E aí começa a ter prejuízo na circulação. Lembra do desenho? Os capilares foram todos espremidos. É igual mangueira de água. Você dobra ela, sai água. Os capilares foram dobrados, deformados, passa sangue adequadamente? Não. A tolerância tecidual também tem a ver com alguns fatores físicos. Por exemplo, cisalhamento. O que é cisalhamento? Escorregar. Deixa eu ver quem já cisalhou aí na cadeira. Sabe, vocês estão sentados e vai escorregando? Isso é o cisalhamento. Sabe quando a gente eleva a cabeceira do paciente e ele está lá no pé? Ele sofreu força de cisalhamento. E qual é o grande problema dessa força de cisalhamento? Melhor? Oi? O atrito é uma força que está junto. O que é o atrito? O atrito é quando não deixa escorregar, certo? E o que acontece com o cisalhamento? A pele do paciente, ela sofre atrito com a superfície que ele está apoiado. Tá? Direto no lençol, na camisola, e aí segura. Só que o peso do esqueleto dele, o osso, continua fazendo força para baixo. E aí pode, além de atritar a pele com a superfície, pode lesionar os tecidos internos, que vão estar sendo estirados, mais ou menos isso. Por isso que a gente vai falar aqui sobre a posição do paciente no leito. Por que isso é tão importante? Para minimizar essa força de cisalhamento, que é o conjunto da força da gravidade, que puxa a pessoa para baixo, com a fricção, que é o que segura, né? Então são forças opostas. Microclima, a própria fricção, que é o esfregar também, pode aumentar o risco, pode causar uma depressão. Microclima. Microclima é a somatória de temperatura e umidade, mas não é do ambiente, é do local. Vamos pensar. O paciente que usa fralda, ele urina e fezes na fralda. Como que está o microclima ali na região sacral? E tudo que a gente não quer, né? Ambiente quente demais não é bom. Ambiente frio demais também não é bom. Por que ambiente quente demais não é bom? Porque, lembra os capilares? Faz vasodilatação dos capilares. E essa vasodilatação faz com que aquele conteúdo de dentro do vaso sanguíneo vá para os tecidos. Isso chama edema. O aumento da temperatura favorece o surgimento de edema, que piora a circulação local.
E frio demais é ruim também. Por quê, gente? O que acontece com o frio nos vasos? Vasoconstrição, eles ficam mais estreitos. E a nível capilar é fininho. Mas um negócio que é fininho fica mais estreito ainda. Isso prejudica a circulação na pele, nos tecidos. Certo? Também aumenta o risco de formação de lesão. E a umidade também. A pele seca demais é um problema. Por quê? Fica mais sensível, mais sujeito, né, à lesão. Certo? A pele úmida demais é qual é o problema? Vamos pensar na resistência dela. Quem já colocou o dedo depois do band-aid? A hora que você tira o band-aid, como é que está a pele? Molenga, esbranquiçada. Isso chama uma pele macerada. Porque tem excesso de umidade, isso deixa ela mais frágil. Ok? Então, por isso que a tolerância tecidual, enquanto o microclima está controlado, influencia no risco de desenvolver ou não uma lesão por pressão. E além de fatores intrínsecos e extrínsecos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que é fator intrínseco? É o que é da pessoa. Extrínseco é externo maior. Extremo de idade é um problema. É um fator intrínseco. Como é que a pele do bebê? Você trabalhou no mel. Fininha. Uma pele resistente ou menos resistente que o adulto? Menos. E o idoso, gente? A mesma coisa. Então a idade influencia. Condição nutricional. Não é um problema. É intrínseco. A pessoa está anêmica. Não chega oxigênio adequadamente nos tecidos. Certo? Porque quem transporta o oxigênio é a hemoglobina. Está dentro da hemácia. E é isso que abaixa quando a pessoa está anêmica. Certo? Estou dando exemplos. Alguém consegue fazer um outro fator intrínseco? A alimentação é uma das coisas mais especiais. Nós tivemos um paciente aqui, fez uma mudança da dieta dele, ele estava bem caído. E assim, a dieta dele foi assim. Uma hora para outra ele nem conversava. Ele começou a falar, ele ganhou. Nossa, ele foi assim, foi perfeito depois. Se puder voltar com ela, foi perfeito. E vamos pensar, por que a alimentação influencia na lesão por pressão? Na prevenção da lesão por pressão? Toda a vitamina, o fortalecimento da pele. Exatamente. Precisa ter nutrientes para que os tecidos são feitos disso, tudo que a gente come vira alguma coisa. Foi visível de uma hora para outra. Exatamente. Tá? Então isso a desnutrição é um problema, né? Que altera a tolerância dos tecidos. Alguém consegue pensar mais alguma? Hidratação, perfeito. A pessoa desidratada, ela fica, a gente fala, além da pele ressecada, ela fica hipovolêmica. A circulação dela fica pior. Também é um fator que atrapalha a condição de tecido. Doenças, por exemplo, hipertensão, diabetes. Todo mundo sabe do problema da estabilização que a diabetes traz, né? Olha o problema, todo mundo também, né? A própria condição de mobilidade dele, isso aí. Né? E fator extrínseco, que é externo. A cama, o lençol. O lençol. Esse que eu estou fazendo aqui. É isso mesmo. Então, conversa já, né? Perfeito. Esqueceu que você veio no passado? Ó, que bom, hein? Que bom. Pessoal, tudo até aqui sobre os principais fatores que influenciam no risco de desenvolver lesão por pressão. Estou tranquilo. Definição, eu vou ler, tá? O próprio nome já fala, lesão por pressão. Ainda fala úlcera por pressão? Tem gente que fala, mas é
SCAR não é do jeito que você vai falar, hein? SCAR é um tipo de tecido. Eu posso ralar meu joelho com uma SCAR no meu joelho? Posso. SCAR é aquela casquinha, sabe? Aquela casca necrótica seca, aderindo ao dedo da ferida. Eu posso ter uma deficiência de ferida operatória que tem uma SCAR? Posso. Eu sei que com o paciente, com o familiar, a gente às vezes vai precisar falar isso. Porque esse cara veio, agora a gente fala de lesão por pressão. Quando eu falo de lesão por pressão é isso. A gente aproveita para ensinar. Tá bom? Então vamos lá. Dano, qual é a definição que veio em 2016 junto com a mudança de tecnologia? Dano localizado na pele e ou tecidos subjacentes. Quem são os tecidos subjacentes? Aqueles que estão abaixo da pele, que estão próximos dele. Geralmente sobre uma proeminência óssea, já falamos sobre isso, né? Ou relacionado ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. Isso aí é qualquer dispositivo utilizado no cuidado. Alguém já viu isso? O que você já viu? O café nasal de oxigênio, a urina. Quem sofreu com isso na pandemia de vocês? O que mais? Sombra. Às vezes o próprio microfone ali. Microfone, né? Cadastro, sombra digital. E uma outra fonte causadora que a gente aprende desde o primeiro dia, lá da aula de fundamentos de enfermagem, fazer a primeira reunião. Dobre de emoção. Quem que nunca apoiou com a cara marcada do travesseiro, da forma? Agora imagina, e a gente consegue se mexer. Agora imagina quem não consegue. Aquela dobra faz ponto de pressão. Pele íntegra ou com úlcera aberta, que pode ser dolorosa. Então já falamos por que mudou o termo. Né? Por que pode ser dolorosa? Gente, porque tem terminação nervosa na pele. Pode não ser dolorosa? Pode. A pele ao redor parece que dor, mas a depender do comprometimento dos tecidos, já vai ter destruído a terminação nervosa. Por isso que às vezes a gente consegue fazer o curativo, fazer desligamento da ferida e o paciente não sente dor. Quando ela é mais profunda? Vou falar já que ela fala de doer normalmente. Mas não se esqueça, a borda e a pele ao redor ainda dói. Tá bom? Resultado da pressão intensa e ou profundada em combinação com o cisalhamento. Também já conversamos sobre isso. E a tolerância do tecido é afetada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Aqui é o microclima, nutrição, profusão, comorbidades e a própria condição, por exemplo, de imunidade da pessoa. Então, o nome dela já quase que explica, né? Lesão por pressão, que é a expressão da ferida. Dúvidas? Desespero de causa. Querem compartilhar alguma experiência? Os colegas aqui? Senhor? Filha? Meninas? Então, parou. Agora nós vamos aprender a classificar. Isso aqui é difícil, né? Vamos descobrir que estágio que ela está, descobrir na mente de casa. A gente descobre quando a gente não sabe. Aí é uma surpresa. Agora, quando a gente sabe, a gente multiplica. O sistema de classificação mudou também em 2016, junto com o nome da ferida. A gente não fala mais grau 2, tá? É estágio. Isso foi adotado aqui no Brasil, na América inteira. Estágios 1, 2, 3 e 4, lesão por pressão tissular profunda, que antigamente era suspeita de lesão tissular profunda. Agora mudou, é lesão tissular profunda. Lesão por pressão tissular profunda. Lesão por pressão não classificada, lesão por pressão em membrana mucosa e lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico. Esse termo não é o mais adequado, porque não é só o dispositivo médico. Mas na tradução ficou assim, mas é qualquer dispositivo
dispositivo utilizado para cuidar da saúde, ok? Falar do estágio 1. O que é o estágio 1, gente? Vamos pensar. A gente tem camadas de tecidos. A primeira de todas é aquela bem fininha, aquela pouco vascularizada, pobre terminação nervosa, que chama epiderme. A segunda camada, que eu vou trazer para você, no esquema só para a gente pensar, ela é bastante, tem bastante terminação nervosa e ela já é vascularizada. Tem várias estruturas, glândulas ali, que ela chama derme. A terceira, que é a hipoderme ou tecido, as gorduras, né, gente? Tecido subcutâneo. E abaixo dele tem outras estruturas. Por exemplo, a fáscia muscular. A fáscia é aquela pelinha que recobre o músculo. Sabe quando a gente compra músculo no mercado? Tem aquela pelinha? Não é fácil. E a gente também tem, então não é. Oi? É uma membrana fininha, tá? E fica ali no músculo. Tem abaixo, tem o músculo, nesse meio a gente tem tendão, tem músculo, perdão, tem pulmão, tem nervo, temos cartilagens e temos os ossos ainda abaixo. Ok? Tudo bem? A gente pensar nessa estrutura dos tecidos, porque cada estágio compromete um tanto para baixo. E a hora que a gente começa a identificar isso, fica mais fácil de saber qual é o estágio dessa lesão. Então, a lesão por pressão no estágio 1, a pele ainda está íntegra. O que quer dizer? Que não destruiu ainda, que é possível, tem uma destruição tecidual, mas é possível reverter sem que essa pele fique ulcerada. Olha aqui, a gente fala que é o eritema que não embranquece. Eritema é essa vermelhidão. E o que é o não embranquecer? Ó, vários aí estão de braço, perna cruzada. O que acontece na hora que eu descruzar minha perna? Fica vermelho. Tá? Você vê isso no paciente. É uma área de risco. E você tem que descobrir se aquilo já é uma lesão por pressão ou não. O que você faz? Põe o dedão lá. A perna, ó. Pressiona. Se ficar branco e voltar a ficar vermelho, não é lesão por pressão. É igual quando a gente descruza a perna. Mas é uma área de risco, atenção. Se não ficar branco na hora que a gente aplicar, quer dizer que já é uma lesão por pressão sozinho. Olha aqui, ó. Aqui é um nó de acrílico transparente, só para a gente conseguir visualizar. Está vendo que ficou branco? Então isso aí não é lesão por pressão, é uma área de risco. Olha aqui, pressionou e está com uma plaquinha de acrílico bem fina. Ficou branco onde pressionou. Não é. Aqui é uma lesão por pressão. Certo? Estágio 1. Que aqui a gente não consegue definir se acometeu o todo, tanto que acometeu. Certo? O que se sabe é que é totalmente possível recuperar essa pele. Ok? Não deixar ela evoluir de estágio. Ela ulcerada, ela evolui. Aqui alguns exemplos. Onde está ali que é a luz aqui para frente? Vamos agora para algumas imagens, vai ser interessante. Vai para mim? Não vê? Olha só, eu vou voltar para ver melhor. Está vendo? A diferença? Olha aqui também, ó. Aqui no teu cabelo frio, nariz no sacral. Não dá para confundir isso com dermatite, tá, pessoal? Aqui no próprio. E olha o esqueminha conceitual. A gente não sabe exatamente até onde pegou. Pode ser só até a derme. Tá bom? Mas não é uma lesão muito profunda. Não tem perda da espessura da pele, ou seja, não destrói os tecidos. Mas dá para ter uma
estágio 1? Oi? Não? Estágio 2. Opa! Aqui já foi da pele sua espessura parcial, ou seja, parcialmente comprometeu essas camadas. Não foram todas, mas algumas sim. Tem exposição da derme. O leito da ferida é viável. O que é um leito viável? Não tem necrose, não tem esfacelo. Não tem tecido ruim, tem só tecido bom. A coloração é rosa ou vermelha, tem um aspecto bonito. Pode também ser uma bolha intacta, com conteúdo claro, que a gente chama de conteúdo seroso, de exudado seroso, ou uma bolha que já conteve. Bolha com conteúdo sanguinolento não é estágio 2, é mais para baixo o problema. Tecidos profundos não são visíveis, porque pensa só chegou na derme. Das camadas que eu falei, a segunda. Não tem tecido de granulação, não tem esfacelo, não tem escara. Você vê a derme. Eu não exemplo. Bolha intacta com conteúdo seroso. Isso é uma exemplificação do estágio 2. Olha que amarelo, essa bolha já estourou, já está muito nítido aqui. Mas você vê que embaixo daquela pele não tinha conteúdo sanguinolento. A exposição térmica, gente, isso aqui não é desse tipo de granulação, isso aqui a gente vai ver na derme. Porque a epiderme já saiu fora, já foi destruído. Mas a derme está lá exposta. Por isso que a gente fala que esse é um tecido viável. Isso aqui não é difícil de recuperar. Isso aqui passa pelo processo, não é nem de cicatrização, é de regeneração. E é provável que essa pele volte bonitinha. Tudo bem? Grupo aqui. Olha aqui, ó. Epiderme e derme. Acometeu só daqui, o subcutâneo ainda não. Nem músculo, nem tendão, nem osso. Pois não. Você vai falar, passar para poder. O próximo episódio. É muito importante a gente conseguir identificar o estágio da lesão, até para a gente saber do que a gente vai lançar a mão para tratar. Tá? Estágio 3. Opa! Estágio 2 acometeu até a derme. Estágio 3 quer dizer que desceu. Quem que está embaixo da derme? Hipoderme ou tecido subcutâneo, tecido gorduroso. Então aqui a gente já tem uma perda da espessura total da pele, ou seja, destruiu todas as camadas da pele. No meio da ferida, pode ter gordura visível, pode ter tecido de granulação e pode ter epídome. O que é epídome? Sabe quando a pele, agora na pele por dentro? Isso é epídome. Isso é um problema. E isso pode estar presente nesse tipo de lesão, tá? Esfacelo ou escara podem estar presentes. O que é esfacelo, gente? Aquele amarelado. É fibrina? Não é certo falar que é fibrina. Aqui se chama esfacelo. Fibrina é uma estrutura microscópica, que ela é uma estrutura de sustentação de coágulo. Você só consegue ver no microscópio. Que a gente vê aquele amarelo chama esfacelo. Tá bom? Ele pode ser mole, ele pode ser duro. Parece que até às vezes desfia, assim, você tenta tirar e pegar e não pega, né? E ele é escorregativo, né? Só que não é líquido igual o pus. A profundidade do dano varia conforme a localização anatômica. Por exemplo, a gente tem muito tecido subcutâneo no joelho? Não. Então eu posso ter uma lesão por questão de estágio 3, que atingiu o tecido subcutâneo, mas ela é rasinha assim?
e no glúteo, que a gente tem mais tecido subcutâneo. Eu posso ter uma lesão por essa estágio 3, que atingiu o tecido gorduroso no glúteo, mas ela vai por assim? Pode. Então depende da região anatômica. Nesse caso, a gente não vê fascia, músculo, então nada está para baixo do tecido subcutâneo. Ok? Olha lá. Por que amarelinho? O tecido subcutâneo, na hora que está lesionado, ele não é amarelo vivo assim, não, porque ele também é vascularizado. Mas olha aqui, aqui a gente tem tecido subcutâneo, uma região de bastante gordura, que é o glúteo, região esquiástica, na verdade. Certo? Aquela já é fininha. E olha aquele esquema conceitual. Epiderme foi embora, derme foi embora, chegou no subcutâneo, mas a gente não chegou nos tecidos mais profundos. Tudo bem? Estágio 4, e agora, gente? Agora pergunta, né? Porque já foi até lá embaixo. Pode chegar até o osso, realmente. Estragou toda a pele, gente. Perda da pele, sua espessura total. Lá no meio da ferida, a gente pode até palpar fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem, osso. Pode ter esfacelo, pode ter escara, pode ter epíbalo, pode ter descolamento ou túnel. O que é descolamento? Sabe quando? A pele. Você vem com uma pinça, aqui é a ferida. Você consegue entrar com a pinça embaixo da pele? Isso é descolamento de borda. O que é túnel? É uma mulher sem já viram isso? Você pega um suave, um picão assim, introduz aqui na região troncal e percebe lá do glúteo. Já viram? E a profundidade também varia conforme a localização anatômica. Lembra da Covid? O que aconteceu muito com os pacientes? Antes de intubar, o que tentava? Ventilação não invasiva. Limpar, separ, etc. O que acontecia aqui no nosso lesão? Lesão para pressão. Máscara. Aqui na orelha. Que tanto que demora para chegar na cartilagem? Poucos milímetros. Então já é lesão por pressão estágio 4. Já na região glútea, é provável que você teve. Só que ela devia ser estágio 1 resolvendo. Porque você não tem pressão. Eu colocava no microfone. Isso. Pode falar. Pode falar mais alto um pouquinho. São coisas diferentes. O túnel tem saída, né? Olha o lado. Sim? Olha aqui, gente. Essa é uma lesão de pressão estágio 4, só para uma região de pouco tecido subcutâneo. Já chegou no músculo, se não chegou no osso. Olha essa outra aqui, gente, é osso. Ó. Só que pegou o músculo. Aqui também. Agora temos que estourar a questão, gente. No hospital eu peguei uma sacral, né? Dava pra ver a vértebra certinha. A gente palpa. Tava bem grande, sabe? Dava pra ver a parte da coluna, a parte de baixo. Teve já há quantos anos que me aconteceu esse facial no é que o tecido ósseo já estava ressecado. A hora que eu toquei, era osso, não era facial. Olha aqui, ó. Acho que aqui é fibra, ó. Olha a borda da fibra enrolada para mim. Isso aqui é, gente, isso é um problemão. Em muitos casos, a ferida não cicatriza na próxima mão, porque por causa disso. A borda, ela tem que estar, ela vai aproximando. Se a pele saudável está enrolada, a ferida não encontra. A pele não encontra para cicatrizar. Certo? Em muitos casos, a gente tem que fazer uma cirúrgica. Tá? Remover essa tira de pele que está enrolada.
curativo murcho, sabe? Que deixa, quando tem descolamento de borda, que deixa a pele da borda ceder, aí ela tende a enrolar. Se tem descolamento de borda, tem pouco cobertura, tem que fazer um curativo, inclusive, preenchendo esse espaço. E veio na profundidade do descolamento. Você não pode ficar mais longe, senão não vai ver. Tem gente que vai lá e só põe assim, vai ficar dobrado, vai ver. Tem que pegar aquela parte certinha. E a gente aqui tem um caso da gente na Mas fechou tudo, tá? você que é difícil. Não, eu achei muito. Tem casos que no descolamento a gente opta por coberturas amorfas, ou que a gente consiga depois segurar mais do que a gás. Mas a gente conversa. Olha aqui o esquema conceitual, pessoal. Epiderme foi embora, derme foi embora, subcutânea foi embora, fáscia, músculo, tal, chegou nisso. Tudo bem? Então, sempre que tiver dúvida, como classificar se é estágio 1, 2, 3 ou 4, pensa no tanto de tecido que foi destruído. Estágio 1, a lesão abriu? Não. Estágio 2, comprometeu quem? Derme. Estágio 3, derme e subcutânea. Estágio 4, fáscia muscular para baixo. Tá? Pode chegar. Dúvida até aqui? Lesão por pressão não classificada. O que é? Para não fala. Por que ela é não classificada? Você não consegue ver tanto que desceu esse dano. Qual é a profundidade? Porque ali no leito da ferida, o que tem ali? Necrose ou esfacelo. Escara ou esfacelo. Você só vai saber que tanto que acometeu essa ferida de tecido, tanto que essa ferida acometeu de tecido, na hora que remove aquilo. E às vezes demora para a gente descobrir. Tá? A gente vai remover só com os curativos tradicionais, às vezes vai desgrudar. Mas só na hora que sai aquilo que a gente consegue descobrir qual que é o dano de tecido para baixo. Pensa até outro, né? Na hora que tira. Certo? Normalmente, essas lesões, na hora que sai esses tecidos que não deixam a gente identificar a profundidade, é estágio 3 ou 4 já. Certo? Posso ir, pessoal? Pode perguntar, pode perguntar. Porque às vezes a dúvida de um é do outro também. Eu tive uma dúvida, porque eu tive um acidente, eu machuquei minha perna, e uma parte ficou uma casca tão dura preta, e eu tive que arrancar ela, porque eu não sarava de jeito nenhum. Aí eu fiquei na casa da ficar pinta. Você não vai na capacidade. Aí a hora que eu tirei, por baixo estava Ok? horrível, todo infeccionado, mas hidratado. Por que criou essa casca tão dura e preta que não teve pressão? Ó, tem dois tipos de necrose. Tem a necrose de coagulação e a necrose de liquefação. A necrose de coagulação, que é quando ela pega uma forma escalada, na maioria das vezes é por microclima inadequado. Estava muito ressecada a sua ferida. A ferida não tem pulmão, não precisa respirar. Tem que manter curativo até ela cicatrizar. E a coloração dela é porque tem destruição do vaso sanguíneo. Então, tudo é sangue que deu aquela cor. A gente chama de necrose de coagulação. Por isso que esse aspecto é muito comum. A necrose de liquefação normalmente ela não fica tão seca. Você é uma pessoa pedra, porque estão me quebrar. Certo, pessoal? E aí, olha que exemplo. Lesão por pressão não classificada. Por que essa aqui é não classificada? Apesar daqui eu conseguir ver que tem acometeu o tecido subcutâneo,
Na maior parte dela, eu não sei o que tanto chegou. Então, eu consigo ter certeza que aquilo chegou no osso. No osso. Por isso que eu só vou descobrir a hora que essa casca necrótica sair. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Aqui também, ó, aqui não tem necrose, tem esfacel. Só que ele acomete todo o leite da ferida. Gente, olha que sair isso aí, que estágio que vai estar, vocês acham? Uma lenda. Eles não tem pouco tecido, a espessura é pequena. Olha que esquema conceitual. A gente consegue ver necrose ou esfacel. Só que a gente só descobre, tanto que a comendo hora isso aqui sair. Então às vezes demora dias. Tudo bem? Lesão por pressão do sugar profundo. A pele pode estar intacta ou não. Só ver a hora, o que eu posso mais. Área localizada, descoloração do dedo, escura marrom. Não embranquece. Diferente da lesão por pressão expansão, não é a cor disso aqui. Vai estar marrom, vai estar roxo. Certo? Pode ter separação térmica, que é quando abrir abre, só que embaixo, onde abriu, vai estar uma cor mais escura. Boa depois de estudar sangue lorento. Boa depois de estudar seroso, aquele que estudava clarino, pós-estágio. 2. Estudar sangue lorento é lesão por pressão tissular profunda. Tissular profunda, o dano está lá embaixo. Pode doer e pode mudar a temperatura. Isso aí a gente vê muito em pessoas de pele escura. E às vezes a mudança inicial da cor a gente não vê, por isso que a gente tem que avaliar com atenção. Palpar, ver se está ficando endurecido, se está quente demais. Isso é muito comum de resultado em peixes de pressão prolongada e cisalhamento na interface osso-músculo. E olha por que é interface osso-músculo. Olha aqui para o esquema conceitual dele. O dano normalmente acometeu aqui, ó, e sangrou. Por isso dessa coloração arroxeada, avermelhada. Existe um nome, lesão por pressão tissular profunda, foi lá embaixo. Isso aqui é um problema grande, uma lesão grave. Olha aqui. Essa aqui, gente, o tecido recuperou, não abriu. Tá? Que essa aqui eu vi, essa lesão. Essa aqui não fui, mas essa foto é de herança da minha orientadora. Isso aqui virou um negócio desse tamanho. Já viu? Não conseguiu, não conseguiu recuperar. Essas aqui, ó, também são lesões por pressão tissular profunda. Mas tem uma que você pode fazer esse paciente desse tratamento. Você tem que não fecha, olha, muito demora na gente. Aí a gente tem que avaliar um monte de coisas. Que vai ser uma aula. Tá? Se a cobertura está adequada, se as doenças de base estão controladas, se a condição nutricional está adequada, né? E se a mudança de tempo está sendo feita. Um paciente com lesão por pressão não deve ficar apoiado em cima da mesma lesão. Eu sei que tem uns que não tem jeito, mas esse é o ideal. Tudo isso a gente tem que avaliar, é contínuo. E às vezes tem que trocar a cobertura, tem que trocar o produto que está usando. As pessoas não respondem aqui. Pode estar infectado, pode ter biofilme. Nós vamos conversar essa semana. Próximo ponto. A Cíntia, que é a que faz com a gente, ela avalia tudo isso, faz as mudanças, né? Faz tudo certinho, mas não serve. Não é errado. Dependendo da condição do paciente, da gravidade da lesão, não é errado. Demora meses. Então, e agora que o senhor Eduardo chegou, era desse tamanho. Minha opinião, sempre me deixou nunca mais. Quando eu fiz foi a tamanho, a hora que eu fui até hoje. É assim. Pessoal, dúvida até aqui? Então, ó, todas essas categorias da lesão
acometimento da pele. Pode dar lesão por pressão na mucosa? Pode. Só que a pele da mucosa, os tecidos da mucosa não têm a mesma composição que a pele. Por isso não tem como a gente classificar. Se a gente tem lesão por pressão em membrana mucosa, esse é o nome. Nos estágios 1, 2, 3. Lesão por pressão dentro do tubo, igual tem ali a imagem. Já viram? Não tem como classificar aquilo. É lesão por pressão em membrana mucosa, esse é o nome. Não tem estágio 1, 2, 3, 4. Porque não tem epiderme, derme, subcutâneo na mucosa. Isso só tem na pele. Ok? Para fechar. Aí o tratamento é a de pressão e cobertura as condições. Além da mucosa oral, onde mais pode ter lesão por pressão na mucosa? Além da nariz, sonda, integral, onde mais? Orelha na mucosa. Bem, aqui, nós estamos lá na tanto na glande do pênis quanto nos lados da vagina. Tá? Pode dar sim. E não é errado se a gente não fizer a fixação adequada. Certo? Essas vezes. Deixa eu ver se tem mais coisa legal. Então a gente tem estágio 1, 2, 3, 4. Lesão por pressão não classificável. Lesão por pressão em suor profunda. E 7. Lesão por pressão em membrana mucosa. Ok? Rodrigo, e aquela associada a dispositivo médico? Ela entra nessa classificação. Porque a causa dela foi pressão por artefato. Então eu posso ter uma lesão por pressão associada a dispositivo médico na mucosa. Eu posso ter uma lesão por pressão estágio 2 por causa do tratamento de oxigênio associada a dispositivo médico, relacionada a dispositivo médico. Olha só. Essa tecnologia descrevendo sobre o dispositivo é resultado de uso de dispositivos usados na ciência de saúde, geralmente tem o formato do dispositivo, que deve ser categorizado usando o sistema de classificação. Estágio 1, 2, 3 e 4, lesão por pressão sinal profunda, lesão por pressão não classificável e lesão por pressão em membrana mucosa. Aqui tem um monte de exemplo. Lesão por pressão em membrana mucosa relacionada a dispositivo médico. Lesão por pressão não classificável, isso aqui não é um buraco, é uma necrose, está preto. A imagem essa para você ter limitado, certo? Isso aqui é no caderno da prática. Lesão por pressão não classificada relacionada a dispositivo médico. Olha aqui, ó, isso aqui é estrutura de retenção. Não se sabe por quê, não sabe se apertou demais ou se o paciente amassou demais o abdômen. Mas está vendo esses amarelinhos aqui, ó, isso aqui é ter se disputando já. Então, a lesão por pressão estágio 3 relacionada a dispositivo médico. Olha aqui, ó, isso aqui é a fixação de som, né? Lesão por pressão não classificável relacionada a dispositivo médico. Olha aqui o que está a lesão. Lesão por pressão estágio 3 relacionada a dispositivo médico. Olha aqui, ó. Você pode. Lesão por pressão não classificada relacionada a dispositivo médico. Isso aqui é óxido de prostamina. Lesão por agulha, com vários selos que está fora. Lesão por pressão estágio 2 relacionada a dispositivo médico. Olha aqui, o braço do paciente em cima do aqui. Lesão por pressão estágio 2 relacionada a dispositivo médico. Aqui. Olha quanto tempo foi? Está muito também. Você tem seu tratamento aqui? Usa para menores inferiores. Alguns, mas às vezes tem. Tem que olhar. Tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Porque essas falas fazem bolsa de pressão também. Dúvidas? Vamos adiante? Ó, cadê? Não está aumentando, né? Dá um papel, eu estou oferecendo. Quem quiser levantar, pegar mais futebol, pegar para mandar, é para espantar o som, porque
O que a gente faz, professor? O que a gente faz? O que eu posso fazer? E prevenção é mais rotina do que material, gente. Vou falar de novo. Prevenção da lesão por pressão é mais rotina do que material. Quem aqui, vocês devem ouvir mais essa história que eu? Que o paciente veio para cá do hospital, cheio de lesão por pressão. Aí a família conta para vocês, faz 5 anos que o paciente é acamado em casa e nunca teve uma ferida. Eles têm colchão de não sei das quantas, creme de não sei das quantas. Não tem, gente. Exatamente. Então vamos lá. Nós vamos falar de tudo isso aqui, olha o tanto de coisa. Só precisa ter material e dinheiro para tudo isso, ninguém previne. Primeira coisa que vocês já fazem, que é indicador. Tem que medir, a gente não consegue melhorar o que a gente não mede. Como é que eu sei que eu tenho que comprar mais colchão pneumático se eu nem sei se está tendo lesão por pressão? Como é que o financeiro, que não é da enfermagem, vai dar dinheiro uma coisa que você nem sabe se está acontecendo ou não? Certo? Então a gente precisa medir. A incidência é o quanto de ferida que abriu aqui. Se for fazer aqui na casa do vovô. A prevalência é o tanto de ferida total. Porque tem paciente que vem de ferida importada, né? Que não é daqui. Mas os dois indicadores são importantes. Que a incidência mede qualidade do cuidado aqui. A prevalência ajuda a definir gasto. Que agora a gente ganhou de presente a lesão por pressão que veio lá da UTI do hospital. O gasto é nosso. Por isso que as duas coisas são importantes de saber. Fatores de risco, a gente tem que manejar isso ao longo do tempo. Por isso que a gente precisa saber deles, os intrínsecos e extrínsecos. Tá? Esse é um esqueminha antigo, de 1987, mas ele ainda perpetuou, porque não mudou, certo? O que causa a desmobilização? Diminuição da mobilidade, o que é isso? Aumenta o risco. Diminuição da atividade. Desculpa, atividade que é andar, levantar. Mobilidade, que ele se vira sozinho na cama? Sim ou não? Se ele não se vira, já ele aumenta o risco de lesão por pressão. Diminuição da percepção sensorial. O que é isso? Sensibilidade. Quem está aí na cadeirinha dura? Por que você se mexe? Porque o pulmão começou a doer. E o paciente, vou dar um exemplo de quem teve lesão medular. O paraplégico, tetraplégico, ele sente. Então, se ele não sente, ele não mexe. Ele não consegue nem pedir ou fazer alguma atividade para mudar de posição, porque ele não incomoda. O paciente toma medicamentos que causam também problema. Ou a própria função neurológica. Certo? Tudo isso diminuído aumenta o risco de manter uma pressão, causar pressão e desenvolver lesão por pressão. Isso aqui é da condição. E os fatores intrínsecos, inconformidade, desvio da pressão, desvio do cisalhamento, tudo isso é um problema que a gente tem que evitar. Como é que é a dificuldade? É sempre muito cedo. Como é que evita a tensão? Não arrastar, erguer. Tem passante aqui? Tem bicho? Usa bicho? Hoje eu vou ler de cobaia. Hoje, inclusive, eu servi de cobaia. Para tentar? Eu não sabia. Excelente. Os meus aprenderam assim também. Mas aí foi fácil você. Ó, cisalhamento. Como é que a gente evita cisalhamento? Não adianta, gente. O paciente que não se movimenta, que ele botar ele sentadinho na cadeira, não vai escorregar. Tem um limite, tem uma posição adequada na cama que eu vou falar daqui a pouco. Fatores intrínsecos. Desnutrição. Gente, desnutrição
nutrição não é sinônimo de emagrecimento. Pode ter um paciente gordinho que está desnutrido. Ele só come sopinha de pão. Não é assim? E aí não vai ter nutrientes para levar para os tecidos. Aqui tem aumento da idade, mas eu falo mais de extremos de idade. E diminuição da pressão arterial. Opa! Por que o paciente propenso está em risco maior de diminuição da pressão? Oi? Por causa da circulação. O sangue chega com menos pressão na pele. Certo? Vamos pensar numa situação extrema. Já tiveram aqui algum paciente que não passar sangue? Ou já conviveram com isso? Choque séptico. No choque séptico, o que acontece com a pressão? Extrema. E o organismo, muito sabiamente, para tentar manter a pessoa viva, desloca o sangue da extremidade para os órgãos nobres, coração e cérebro. O que acontece com a pele? Parda, fria, cianótica, está chegando sangue lá. Pela hipotensão do paciente. Tá? Então isso é fator de risco também, tem que cuidar disso. Outros fatores: edema, estresse emocional, fumo, temperatura da pele, temperatura já não é mais hipotético, já é sabido, que é o microclima. Já teve aqui sim, só certo. Eu sei que o paciente choque séptico, a dificuldade é tratar o choque. Tá? Mas saibam que vai aumentar o risco dele. Para estabilizar esse paciente no choque, tem que olhar atrás disso. Tá? Considerar perfusão e oxigenação, porque está chegando sangue, tecido, oxigênio nos tecidos, situação nutricional já falei, umidade da pele a gente já falou, a umidade tem que estar controlada, diminuição da percepção sensorial, então atenção a esse paciente que não consegue comunicar o desconforto, aumento da temperatura corporal também, vasodilatação, vasoconstrição, extremo de temperatura é comum. Idade avançada, resultados anormais de oncológico, por exemplo, anemia. O paciente agudo tem uma desenvolvimento da pressão. Ele não vai chegar ao oxigênio adequadamente nos tecidos. No próprio estado geral de saúde, que não está nem considerado outras doenças. Então a gente tem que manter o paciente estável em qualquer lugar do mundo. Eu brinco que nós, enfermagem, igual aquele artista do circo que fica rodando os pratinhos, que esse é o paciente. Então, isso tem que cuidar dele de vários aspectos. Olha que o pratinho está assim, você vai lá e tem que dar uma rodadinha. Tá? Tem que manter assim. Se cair, complica. Para o paciente. Para nós também. Para nós também. Pessoal, eu estou falando de um monte de fator de risco. Só que a gente tem escalas de avaliação de risco. Que um monte de gente foi lá e estudou por anos isso aí, para dizer que essas escalas são confiáveis. Qual escala vocês usam aqui? Escala de Braden. É a mais utilizada mundialmente. E ela foi traduzida para o português do Brasil, foi validada, então é um ótimo instrumento. E a gente tem que usar. Porque como é que eu sei? Vamos pensar. Seu João está no leito, só porque está no leito ele está em risco de desenvolver uma depressão? Mas igual o bico da frigideira. O cara não pode se mexer. Mas falando de risco, não pode ser no achismo. Não pode ser na parte empírica. Você tem que ter certeza, e para isso a gente tem escalas. Então tem que usar. Já viram as escalas de Braden? Já manipularam? Não sei se é só um enfermeiro que usa, ou todo mundo usa. Aqui para vocês passarem aí. Só quem nunca viu com a mão. Olha como é que ela é grande. E tem que ler item por item, gente. Tem que ler item por item e ver onde o paciente se encaixa. E no final ela vai dar um score de risco. A partir daí,
me ajuda a direcionar os esforços para a prevenção ou não. Até porque ela tem domínios, percepção sensorial. O paciente não tem limitação, mas ele tem limitação de mobilidade e atividade. Quais são os cuidados de enfermagem que eu vou empregar para cuidar disso? Vou fazer mudança de decúbito de 2 em 2 horas, vou usar o reloginho de decúbito que a gente coloca no meio, o professor vai respeitar, eu vou posicionar ele com o travesseiro adequadamente. Umidade, ele está incontinente, então vou fazer trocas frequentes de fralda, higiene peritoneal. Nutrição, está desnutrido ou não está? Tem nutricionista aqui? Dá para chamar nutricionista para fazer uma avaliação nutricional? Dá para prescrever um suplemento? Tem que ser um escalhamento, eu vou cuidar para que isso seja diminuído. Como que eu vou posicionar esse leite para o paciente? E a escala de Braga ajuda a gente a guiar o que a gente vai fazer. Tá certo? Fala. Ele é bem agitado. Então ele fica lá para cá. Só que além disso, ele é isso. Então isso é isso também. Ele querer uma construção. Quando ele entra, ele fica com o dedo assim. Então ele fala o certo lá de tudo. E criando uma construção. Porque ele fica muito assim também. Seu nome é nome? Sim. Roseli. Então, mas a gente tem como a gente garantir. Porque o risco não é só na mobilidade e atividade. Nutrição, cisalhamento, Porque eu falei para nutrição. percepção sensorial. Então a gente tem que casar tudo para decidir se ele está em risco ou não. Tá bom? Porque ele é bem úmido até. Parece que ele solta. Muito agitado, às vezes ele é bem mais. Atividade atlética, vai transpirar mais, a depender do medicamento. Ele não fala, mas ele faz essa. Então, será que é um paciente que precisa trocar mais a roupa de cama? Será que nos dias de calor dá para deixar o ventilador direcionado para ele? Para ele transpirar menos e para ele ficar menos úmido? Olha como atividades simples podem ajudar a prevenir a lesão por pressão, porque as causas são multifatoriais, um monte de coisa influencia. E aí é importante a gente usar as escalas. Pessoal, a avaliação da pele. A gente avaliou o risco e agora a gente vai avaliar a pele dos tecidos. Isso deve acontecer com frequência. Mas a literatura é muito clássica nisso. Que tem que acontecer assim que o paciente chega na admissão, dentro do prazo máximo de 8 horas. Então, o que é isso? Eu tenho que ir lá avaliar a pele do paciente, eu tenho que às vezes despir ele, eu tenho que olhar para a frequência óssea. Assim que ele chega, no prazo máximo de 8 horas. Se ele piora. Esse paciente vocês estão falando, fica virando lá para cá, opa, hoje ele não está virando, piorou, faz o relógio, e avalia, além das outras medidas. Na primeira visita domiciliar ou consulta, que não é o caso de vocês, transferência ao alta do paciente. Transferiu de água, precisa avaliar. É para contar para o seu colega que já ele está indo a condição da pele dele. Para casa, a mesma coisa. Certo? A contra-referência lá para o andar básico precisa constar a avaliação da pele e dos tecidos. E registrar. Isso aqui foi o meu mestrado, pessoal. Eu avaliei uma das partes do mestrado, eu avaliei 87 prontuários nas primeiras 24 horas no serviço de emergência. 95,4% não tinha avaliação de risco. Na grande maioria. 70,1% não possuía registro sobre a condição da pele. Não falava nada. 90,8% não possuía registro sobre a presença ou ausência das doenças. Então esse paciente precisa ser avaliado, tanto o risco quanto a pele, assim que ele chega. Certo, pessoal? Dúvida aqui? É feito na hora que chega o paciente aqui? É feito. Quer ficar com esse classifico? Já. Olha aqui, olha. Onde que a gente está indo? Previdência óssea. Paciente de decúbito ventral, esses são os pontos de risco. Decúbito dorsal, olha aqui. Escápula, região lombar, sacral, espinha.
ilíaca, desculpa, glúteo, região isquiática, calcâneo. Olha o paciente dentro do lateral. Paciente sentado. Vimos a pele. Pessoal, avaliamos o risco com a escala de Braga, olhamos a pele, examinamos a pele do paciente e agora a gente vai adotar cuidados. Certo? Manter a pele seca já falamos. Usar produtos higiênicos com pH equilibrado. O que seria o pH equilibrado? Neutro a ligeiramente ácido. Tá? Fácil de saber? Produto de bebê. Eu sei que é mais caro, mas sabonete líquido de bebê é excelente. Ou às vezes dá até para manipular com um pH equilibrado. Ok? Higienizar a pele imediatamente após o contato de fezes e urina. Usar hidratantes corporais. Aquela pele dessecada, o primeiro dessecado, a gente está na época do frio, pior, isso. O que a gente pode passar para o paciente? Aqui a instituição fornece uma família traz. Eles trazem. Excelente. Tá, vamos pensar numa situação que está faltando. Que pode acontecer. O que a gente vai pedir para o paciente trazer para a gente da família? Óleo? Pensando? Por que não? Muito bem. Coração para você. Palmas, minha galera. Isso aí. Então, por que o óleo não é o mesmo? Primeiro, ele tem baixa propriedade hidratante. A absorção é pequena. E qual que é o pior de tudo? Ele esquenta. Lembra que temperatura alta faz vasodilatação nos capilares, aumenta a perda de líquido nos tecidos, aumenta o edema. Então não é para resultar, gente, o paciente de óleo. Além de escorregar na manipulação, aumentar o risco de queda, esquentar a pele. Como é que é o colchão do paciente? Tem uma capa impermeável? É fritar, gente, a pele, é fazer nunca. Então, eu sei que é uma prática que vem de muito tempo, mas agora você já sabe, o óleo esquenta. A gente mora numa cidade muito quente. Na maior parte do ano, nem no inverno faz frio, né, direito? Então, dê preferência para o hidratante corporal. Tá? O óleo, qualquer óleo, óleo de girassol, persano, óleo de amêndoa, esquenta. Então, pode ser bom para vocês que não tem risco de lesão por pressão. Mas para aquele paciente que tem risco, não é bom. Ok? Nós temos bastante. Pode falar. Nenhum óleo. É legal para a hidratação. Da pele desse tipo de paciente. Calêndula? O que é calêndula? É creme? Não, é uma porra também. O creme de calêndula para tratamento. Mas não. Porque na ferida só, né? Mas já vou adiantar. Tem dois cremes hormonais que você vai manipular, que o pessoal tem usado muito, tem bons resultados, só que ainda tem pouca evidência científica do benefício. Você tem que estudar mais, tem mais gente usando, que é a calêndula e o bavaquinol. Eu sei que tem bons resultados, mas se eu pegar nesses guias, ele não aparece ainda. Certo? Você vai ter mais evidência. Pessoal, vamos lá. Cuidado com a pele. Então, o hidratante corporal, qual? Pode ser o mais barato que o paciente possa encontrar? Pode. Com o cheiro mais fraquinho possível, para ter menos risco de alergia? Beleza. Usa esse. Gente, não massagear ou esfregar vigorosamente a pele.
Não é para fazer massagem, não é para estimular a circulação. Porque a hora que a gente está fazendo massagem, está fazendo flexão e pressãozinha. Opa! Não são fatores que fazem a pressão? Então não é para fazer isso. Tá bom? Para aquela pele frágil e risco de desenvolver desinfecção. Devagarzinho. Tá? Dúvidas? Não? Controle do microclima. Falando já um pouquinho disso. Temperatura ambiente, gente. É um desafio no verão, né? No verão só tem duas estações do ano, o inferno e o inverno. Quer dizer, não, o verão e o inferno, né? É muito calor aqui. E olha o tipo de superfície que o nosso paciente também está. Impermeável. Então você tem que tentar cuidar disso na medida do possível. Tá? Como que a gente pode fazer? Lençol, vamos começar pelo lençol. Nada sintético. Esquenta, que é uma coisa de doido, não é? Então a gente dá preferência para lençóis, roupas de cama dele, certo? Eu acho que é o que mais dá para fazer. Porque, às vezes tem ventilador, às vezes não, tem ar-condicionado, às vezes não. Exato. Não é para colocar na posição levar, não, coitadinho pra lá. Tem que puxar uma cobertinha. Tá? Então coloca uma temperatura aí, acho que uns 24, né? Tá tempo. Ótimo, você já tem ar-condicionado, excelente. Para pensar na temperatura do ambiente. Curativos e coberturas. Vocês têm algum desses aqui, ó? O que vocês têm? Creme barreira. Tem esse aqui? A película transparente? Tem espuma? Multicamadas? Tem? Vocês estão muito chiques, gente. Eu demonstrei da última vez, eu vou demonstrar de novo. Quem sabe colocar isso aqui é fácil. Vem com 2 camadinhas e tirar. Vem cá, vou colocar um pedacinho e tirar. Mas não precisa ver que tem pelo no braço. Pelo no braço. Vai fazer minha tesoura? Vou acender a luz. Pessoal, vem aqui para vocês verem. Pode vir aqui, pode levantar, vem aqui pertinho. Cadê seus pelinhos do braço? Vem cá para vocês verem. Ó, primeiro, vou dar uma dica. Colocar isso aqui em região de calcânio é um sapo, né? Porque dobra e essas rugas podem fazer ponto de pressão. Vem cá. Quando é área de dobra,